Bem, prefeitos e prefeitas aqui presentes, eu penso que nós temos que nos colocar diante da seguinte situação. Primeiro, eu disse para o Paulo que normalmente, em todos os outros eventos que eu participava, a gente recebia da Confederação uma pauta de reivindicação. Às vezes a gente recebia no ano anterior, a gente vinha aqui dizer o que a gente tinha atendido, e a Confederação apresentava outra pauta para nós. E depois que a gente fazia a reunião com as confederações, a gente fazia a reunião também com a outra confederação que representa os prefeitos das capitais, que muitas vezes a pauta não combinava, era uma pauta diferente, porque a realidade entre as cidades do interior e a capital normalmente são muito diferentes, e eu sei que agora mesmo vocês têm divergência com relação à política tributária. E é importante que vocês saibam que eu não vou ler as coisas que o pessoal do meu governo acha que eu deveria entregar para vocês, porque eu estou com 25 ministros aqui, e muitos deles vão falar. E eu acho que é correto e louvável que o ministro, quando vier aqui, diga com muita exclusividade o que cada um está fazendo ou que vai fazer até o final do nosso mandato, para atender às demandas que foram feitas em vários outros momentos pelas prefeituras desse país. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês têm que aproveitar. Eu tenho mais 1 ano e meio de mandato, vocês começaram o mandato agora, todos têm mais 3 anos e 6 meses de mandato, e eu acho que esse encontro aqui é a possibilidade da gente mudar um pouco o nosso comportamento. Eu queria fazer um apelo aos deputados, aos senadores, aos prefeitos e ao governo federal. É preciso que a gente aprenda, de uma vez por todas, que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. É importante que a gente tenha claro, que as coisas só podem ir para o Judiciário quando a nossa capacidade política foi exaurida. Quando a gente se demonstrar incapaz de continuar numa mesa de negociação, tentando encontrar uma solução pacífica. Porque nem sempre as soluções emanadas de cima para baixo, elas resultam numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Se a gente aprender a necessidade de que tudo a gente poderia sentar numa mesa de negociação. Agora eu tenho uma nova ministra institucional, que é a companheira Gleisi Hoffmann, que o Paulo Zuskowski já estava me elogiando pela capacidade e discernimento que ela tem de conversar sobre a pauta dos prefeitos. Não que o Padilha não tinha, é que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando, e vocês sabem disso. Portanto, eu queria fazer um apelo a vocês. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o prefeito. Eu sempre digo para todo mundo ouvir, eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade no meu governo, nem de prefeito, nem de governador, nem de governadora. Porque quando vou atender um prefeito ou uma prefeita, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido político. Eu estou representando uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade ou os interesses do povo do Estado. Então, a mim, não importa saber que partido que ele é, se ele é católico, evangélico ou é ateu, se ele torce por Corinthians ou por Flamengo, não importa. O que importa é que ele é dono de um mandato dado pelo povo brasileiro e eu tenho que respeitar isso. E é isso que vocês são. Vocês são prefeitos eleitos diretamente pelo povo, prefeitas eleitas diretamente, e quando vocês tiverem contato com o governo federal, e a prova disso é o Pacto de Seleções, que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. O
O que está em jogo é a necessidade dos moradores de cada cidade que precisam de casa. Outro dia, Paulo, eu fui perguntar para uma pessoa qual era o déficit habitacional brasileiro. E essa pessoa me disse que o déficit habitacional brasileiro é de 7 milhões de casas. E sabe o que eu lembrei, Paulo? Na campanha eleitoral de 1974, em São Paulo, quando o Ulisses Guimarães foi candidato à oposição, na época, acho que é o Geisel, naquela época a propaganda do PMDB era de que você tinha no Brasil um déficit de 7 milhões de casas. No Brasil, quem constrói casa não é o governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. No Brasil, quem constrói a maioria das casas é o povo. É o povo no sacrifício de trabalhar de final de semana, de arrumar encanador amigo, pedreiro amigo, cavador de poço amigo. Quando eu fiz o Minha Casa Minha Vida, essa gente construiu por ano 3 milhões e 700 mil casas. Eu sou o presidente da República que mais fiz casa nesse país. Entretanto, depois de tanto tempo, ainda temos 7 milhões de déficit habitacional nesse país. Alguma coisa está errada. Ou nós não estamos fazendo as casas no montante que é necessário, porque não está nascendo mais gente do que nascia no passado. Por isso é que nós vamos anunciar logo um outro programa. Além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para a reforma de casa. Ou seja, o cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. Porque o governo sozinho, nem o prefeito, nem o estadual, dá conta de fazer as casas. E a gente vai fazer esse programa porque a gente acha que é uma necessidade. A gente dá chance para aquelas pessoas que têm uma casinha. Esse dia eu vi uma reportagem, eu não sei se foi num programa Globo Rural, em que no Brasil tem 4 milhões de casas que não tem banheiro. As pessoas ainda usam a tal da moita. E vocês que são prefeitos sabem o que isso significa, sobretudo nas cidades mais humildes, nas cidades mais pobres. E é uma vergonha esse país, que é a 8ª economia do mundo, ainda ter 4 milhões de pessoas que não tem um banheiro. Não é possível, além da água. Então, ou seja, ou nós damos conta disso, ou quem sabe a gente passa para a história, sabe, prefeito, governador, presidente da República, e quando se perguntar o que a gente realizou, a gente vai dizer: eu fiz muita coisa, mas não consegui resolver o problema de banheiro de uma parte da população brasileira. É por isso que nós vamos fazer essa política de crédito para a reforma de casa. O cara que não quer comprar o Minha Casa Minha Vida, ele tem direito de ter acesso a alguma coisa para ele poder ir no banco, pegar um dinheiro emprestado e fazer um quartinho para o seu filho, para sua filha, um banheiro a mais, qualquer coisa que ele precisa fazer. E tem mais 3 políticas públicas que nós vamos anunciar ainda este ano. E vamos anunciar políticas públicas para trazer benefício, outra vez, às pessoas que mais necessitam neste país. E uma delas, que eu estou prometendo há muito tempo, é a questão do especialista. O prefeito sabe, porque vive na pele, que a dona de casa mais comum, ou o trabalhador mais comum da sua cidade, consegue ir no médico. Antes, ele morria com a receita na cabeceira da cama, porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Agora, ele tem o farmácia popular. Mas o que falta para ele? Ele vai na primeira consulta, o médico falou: meu filho, você está doente, você tem que procurar um ortopedista, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que procurar um cardiologista. Ou seja, e aí esse cardiologista demora quanto tempo? 10 meses, 1 ano, como se a doença pudesse esperar. Aí depois de 10 meses, ele consegue chegar no cardiologista. Aí o cardiologista fala: olha, você vai ter que fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Aí o que acontece? Mais 10 meses. Ou seja,
Se a doença esperasse era bom, mas muitas vezes a doença não espera e a pessoa morre. Então nós estamos preparando para anunciar o mais especialista, ou seja, todo mundo tem direito à segunda consulta do especialista e tem direito a uma radiografia que hoje só rico tem direito. Ou seja, quando eu vou fazer um check-up, eu passo em 40 máquinas. O povo morre sem passar em nenhuma. Então ele tem que ter o direito de utilizar esta máquina na cidade ou no estado que ele mora. Para ver se a gente consegue dar ao povo o direito de ser cidadão de primeira classe, que todos nós queremos ser. E a gente não consegue fazer isso sem prefeitura. Vocês sabem que os programas que o governo federal anuncia, se não for o prefeito na ponta, o programa não funciona. O Minha Casa Minha Vida não funcionaria sem os prefeitos. A gente sabe que o Bolsa Família não funcionaria sem os prefeitos. A mesma coisa, Escola em Tempo Integral não funcionaria sem os prefeitos. A alfabetização em tempo certo não funciona sem os prefeitos. As creches não funcionam sem os prefeitos. Então o que o governo tem que olhar vocês é enxergar o prefeito não como adversário, é um prefeito como aliado da execução das políticas públicas decididas pelo governo federal, e não é apenas passar despesa, porque é muito fácil passar despesa. O que a gente quer é fazer a despesa e compartilhar o custo que o prefeito vai ter para executar aquela política do governo federal. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, em nome de quem cumprimento os demais ministros, Vice-Presidente Geraldo Alckmin, meu amigo e irmão, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, Paulo Zukoski, Presidente da Confederação Nacional de Municípios, cumprimentar aqui a governadora Raquel Lira, do estado de Pernambuco, em nome de quem cumprimento os demais governadores, vice-governadores aqui presentes. Cumprimentar os deputados estaduais, na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, aqui presente. Cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários municipais que participam desse importante evento que é a 26ª Marcha dos Prefeitos e Prefeitas aqui em Brasília. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que me dirijo a todos nesta 26ª Marcha dos Prefeitos. Receber mais de 12 mil gestores públicos neste evento não é apenas um número recorde, é um testemunho vivo da força do municipalismo brasileiro. Saúdo a Confederação Nacional de Municípios, na pessoa do seu presidente, Paulo Zukoski, bem como todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais gestores aqui presentes. Quando abrimos as portas para os municípios, na verdade, estamos abrindo as portas para o cidadão brasileiro. Cada gestor aqui presente carrega consigo milhões de brasileiros. São a voz do Brasil real, o Brasil que acorda cedo e enfrenta seus desafios de determinação. A marcha é essencial para o fortalecimento da nossa democracia. É quando o Brasil profundo vem conversar com suas instituições centrais. E nós precisamos ouvir. Nossa Constituição estabeleceu um pacto federativo que precisa ser permanentemente nutrido pelo diálogo. Os municípios são o ente federativo mais próximo do cidadão, onde a vida realmente acontece. Nenhuma política pública se concretiza sem passar pelas prefeituras. É nas cidades que o abstrato se torna concreto. A Câmara dos Deputados mantém suas portas permanente abertas para discutir as demandas municipalistas. E aqui abro um parêntese para dizer que nós, deputados e deputadas federais, presentes aqui neste momento ou não, estaremos a partir de hoje com os nossos gabinetes abertos para receber as demandas de todos os municípios brasileiros que participam dessa marcha durante essa semana.
Nesse sentido, as comissões permanentes e as frentes parlamentares são também espaços importantes para aprofundamento de diálogos que ocorrem ao longo de todo o ano legislativo. Nos próximos dias, precisamos debater com profundidade temas cruciais para a gestão municipal. Compreendo que a PEC 66 está entre eles. São pautas como a extensão automática da reforma da Previdência Federal aos municípios. É fundamental discutirmos como essa uniformização pode impactar as administrações municipais, tanto nos desafios de adaptação quanto nas consequências de reorganização das finanças públicas locais. Esse debate transcende aspectos puramente técnicos e toca em questões fundamentais do nosso pacto federativo. Outro tema que merece nossa atenção é o aprimoramento das regras de pagamento de precatórios. O cumprimento das decisões judiciais e, simultaneamente, preservar a capacidade financeira dos municípios para a manutenção de serviços essenciais. É essencial que o sistema de pagamento de precatórios fortaleça a segurança jurídica e contribua para o desenvolvimento econômico local. Também é importante debatermos a substituição do indexador da dívida previdenciária municipal, tema de grande relevância econômica e social para centenas de municípios brasileiros. Indexadores que não sejam resultado de consenso podem comprometer não apenas o pagamento futuro de aposentadorias, mas a própria viabilidade financeira das prefeituras. Queria agradecer e cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar também o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, em nome do vice-presidente e ministro de Estado e do ministro da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, eu gostaria de cumprimentar todos os ministros e ministras do Brasil que estão participando deste evento, mostrando a relação profícua e verdadeira nesta construção política nacional. Cumprimentar meu irmão, meu amigo, uma grande revelação da política nacional, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Dizer a você, Hugo, que o Senado da República, a Casa da Federação, está de mãos dadas com a Câmara dos Deputados. A Casa do Povo brasileiro, representada por você, está ao lado do Senado da República, representado por mim. Então, em nome dos 81 senadores, eu quero abraçar os 513 deputados federais e dizer que nós estamos juntos, enquanto Poder Legislativo, firmes, de cabeça erguida para enfrentar todos os desafios que a sociedade nos impõe. Cumprimentar o presidente Paulo Zucco, o municipalismo brasileiro. Dizer ao Paulo da sua coragem, do seu entusiasmo de enfrentar pautas importantes, muitas das vezes caras do ponto de vista político, aqueles que falam aonde o sapato aperta.